Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo número 60 da cronologia dos X-Men, o Retorno de Lúcifer, parte 1. Esse vídeo já traz uma novidade com relação aos escritores, né, ao roteiro das revistas, que a partir deste número vai ser roteirizado pelo genial Roy Thomas, né? Ou seja, o Stan Lee, o criador dos X-Men, ele roteirizou as revistas dos X-Men do número 1 até o número 19. A partir do número 20, o roteirista, o escritor das histórias dos X-Men vai ser o Roy Thomas, né? Que na Marvel Comics escreveu o roteiro de várias revistas de super-heróis nos anos 60, no meio para o final dos anos 60 e nos anos 70 também. Esses fatos ocorrem na revista The X-Men número 20, de 1966. E vamos à história. Bom, a história inicia com os X-Men assaltando um banco. Assaltando um banco, evidentemente que isso não é verdade, né? Quem está assaltando o banco, na verdade, é o Blob e o Uno, né? Eles estão querendo incriminar os X-Men. Eles estão trajando o uniforme dos X-Men, aquele mesmo uniforme característico e tradicional deles. O objetivo é culpar os X-Men, né? Fazer com que a sociedade acredite que os X-Men são os responsáveis pelo assalto, né? Que eles se tornaram vilões, na verdade, né? Para manchar a imagem deles. Tanto que no andamento do assalto, eles constantemente falam que estão ali, que são os X-Men, né? Eles deixam claro que eles são os X-Men que estão fazendo aquela infração, que estão assaltando o banco. Aí o que acontece? O Blob, ele exige que o gerente do banco abra o cofre, né? E evidentemente que o gerente do banco, ele fica assustado com aquilo, né? Só que ele afirma que é impossível abrir a porta do cofre, porque o cofre tem um temporizador, que só abre em determinados períodos, né? Que não seria possível ele realizar o desejo do Blob. O Blob, evidentemente, que não precisa de consentimento de ninguém, mesmo porque ele tem a força dele sobre-humana, né? E ele faz uso dessa força sobre-humana para arrancar a porta do cofre, que deve pesar uma tonelada e meia, né? E assim, nós já falamos a respeito da força do Blob em vídeos anteriores. Ele é capaz de fazer isso. Depois que eles que ele arranca a porta ali do cofre, chegam policiais ali no local, né? Dão ordem de prisão para eles, né? Evidentemente que eles não são intimidados com isso. Os policiais sacam a arma, eles disparam, né? Primeiramente no Blob. E assim, como nós já falamos a respeito do poder do Blob, né? Vocês já, para quem está acompanhando os vídeos, sabem que os projéteis, quando são disparados e acertam aquele corpo volumoso dele, é a mesma coisa que você pegar uma pedra e arremessar numa espuma. Sabe um colchão de espuma? Se você pegar uma pedra com toda a força e jogar, ela vai bater, perder a força, né, da trajetória dela e vai cair. Ela perde a trajetória e cai. Diferentemente do que acontece com o Uno, né? O escudo de força do Uno, ele faz com que os projéteis sejam repelidos, eles batem e ricocheteiam, né? Você vê a diferença dos efeitos e da característica distinta dos poderes deles, né? O Blob pega uma das armas do policial, né? Com a força sobre-humana que ele tem, destrói a arma do policial. Os policiais, eles tentam, né? Porque eles estão em maior número, eles tentam se juntar para prender os dois, né? Para tentar capturar o Uno e o Blob, coisa que não é possível, a gente sabe que não é, né? Então assim, a partir do momento que eles não têm ninguém que faça frente ao poder deles, evidentemente que eles pegam o produto do roubo e vão embora. E só que assim, isso acontece com câmeras de televisão televisionando, filmando aquilo, né? Aquela ocorrência, né? E é assim, evidentemente que isso já vai virar uma notícia, né? De que os X-Men estão assaltando um banco, né? Mas olha só que interessante, isso que eu estou narrando para vocês, com relação ao Uno e o Blob,
isso não é particularmente da intenção dos dois, eles estão sendo manipulados por uma força externa. Tá? Que fique claro para vocês, quem está arquitetando isso não é os dois, eles estão sendo controlados. Agora vamos direto para a mansão X, direto para o quarto do Cíclope. O Cíclope, ele está fazendo as malas dele para ir embora. E por que isso está acontecendo? Porque ele chegou a um ponto, né, do interesse que ele tem, de estar apaixonado pela garota Marvel, pela Jean Grey, e ele sabe que ele não pode, ele teme em ter um relacionamento afetivo com alguém por causa das rajadas ópticas dele que são descontroladas. Então é assim, eu sempre falo para vocês que ele é travadão, mas a questão, né, que eu brinco muito que ele é travadão, mas a questão é que ele teme, porque ele sabe do perigo que são os olhos dele. Né? E não seria só a Jean Grey, é qualquer garoto, ou seja, ele é uma pessoa que não tem a capacidade de se apaixonar por ninguém. Ele teme por isso. Então, olha só que interessante, que fique claro para vocês entenderem isso. Ele parte, ele vai embora, porque ele sai à procura de uma cura. E é assim, mas ele é um garoto, tá? Vocês não podem se esquecer disso. Porque assim, ele sabe que o professor Xavier, ele quer os X-Men para defender a humanidade, para usar os poderes distintos de cada um para defender a humanidade. Então ele precisa, evidentemente, não só da liderança do Cíclope, do Scott, ele precisa das rajadas ópticas também. Só que, ou seja, o Cíclope sabe disso, e parte. Só que é assim, o professor X, ele sabe que o fator X, o que dá poder aos mutantes, não é uma doença, não pode ser curada. Então o que ele quer, evidentemente, é tentar fazer, o objetivo da escola é fazer com que os mutantes controlem os poderes, porque não tem como curá-los. E o Cíclope, ele acredita que externamente, saindo da mansão, há a possibilidade de ele encontrar alguém que cure ele, que resolva esse problema dele para ele poder se relacionar. Porque imagina só, ele é jovem, é lógico que ele quer ter uma namorada, né? Ele é apaixonado pela Jean, mas no caso do problema que ele tem, do descontrole que ele tem, ele teme também, evidentemente, de ter uma namorada e matar a namorada. Né? Isso é um fato que faz com que a gente compreenda a atitude que ele toma de abandonar a mansão. Tá? E é o que ele faz. Aí o que acontece? Evidentemente que os X-Men que estão ali na mansão, quando eles não estão treinando, eles estão fazendo atividades de jovens, assim, televisão. E geralmente, como já foi narrado nos outros vídeos, o meio de comunicação que traz as informações para ele, primeiramente é o meio da televisão. Né? E o noticiário está narrando que os X-Men assaltaram o banco. E quem está assistindo ali, que é o Fera, o Blob, o Warren e a Jean Grey, eles se assustam, né? A Sam está levantando a mão aqui, fala, Sam. Você falou que o Fera e o Blob estão assistindo TV. Ah, desculpa, gente, o Blob não está na mansão. Desculpa, ainda bem que a Sam me corrigiu aqui. Então, quem está assistindo a televisão é o Anjo, né, o Homem de Gelo, a Jean Grey, né, e o Fera. E eles, evidentemente, que eles ficam surpresos com aquela notícia, né? E o Fera sai de encontro ao professor, procura o professor, para informar ele do que está acontecendo, né, do noticiário que ele escutou ali. E ele chega num local onde o professor está consertando o cérebro. Não sei se vocês sabem, o aparelho do cérebro, não é a cabeça dele não, hein? Assim, evidentemente que 2 vídeos anteriores, vocês podem lembrar, que para quem está acompanhando, que o Magneto invadiu a mansão e destruiu o cérebro. Daquele cérebro que fica, o mecanismo que fica na mesa do escritório do professor X. O professor agora está consertando o equipamento cérebro dentro de uma sala que tem todo o maquinário, né? Ele faz melhorias no cérebro, né? Ele arruma o cérebro que foi destruído pelo Magneto e ele faz melhorias. Essas melhorias em questão fazem com que a varredura de localização e detecção dos mutantes tenha uma área maior. Eles conseguem alcançar agora toda a cidade de Nova York. Conseguem captar os mutantes, né? Identificar a localização dos mutantes. E é assim, esse maquinário, esse cérebro, nesta época, ele conseguia localizar o mutante em questão e mostrar uma imagem aproximada, né, uma imagem meio distorcida dos mutantes que foram localizados ali. E eles conseguem visualizar
que os mutantes que estão sendo mostrados como se fossem os X-Men são, na verdade, o Uno e o Blob. Eles identificam ali. Né? Até o Fera fica nervoso e fala, né, porque afinal de contas, quem acompanha os vídeos, sabem que os X-Men, quando enfrentaram o Uno, o Fera criou um equipamento que fazia com que o poder deles se tornasse descontrolado, e é por isso que ele se rendeu. E prometeu aos X-Men que não voltaria a exercer as atividades criminosas dele, em função do descontrole que o equipamento que o Hank criou causou e deixou ele com medo. Né? E é assim, o que o professor faz nesse momento? Ele faz uma sondagem mental para tentar localizar, porque ele assim, olha só que interessante. Ele sabe que os dois sozinhos não criaram aquela ideia. Né? Ele sabe que existe uma terceira pessoa responsável pela manipulação, né? Que está manipulando os dois, que está arquitetando todo esse plano de tentar deformar os X-Men. Então ele faz uma varredura mental, ele tenta localizar qual mutante que eles já conhecem e enfrentaram pode ser responsável por aquilo. Né? Nesse momento ele não encontra, ele sabe que existe, ele sente que existe uma energia além do que está acontecendo, mas ele não consegue identificar a fonte. Então, assim, os X-Men, o Bob, nesse meio tempo, traz a informação de que o Cíclope partiu, né, que tinha uma cartinha que o Cíclope deixou a carta, de que ele estava partindo, né? Mas, assim, os X-Men têm que enfrentar esse novo desafio, né, mesmo sem o Cíclope. Só que o professor ele pede para a garota Marvel ficar com ele. Né? E é assim, o que eu posso falar para vocês a respeito da união do Uno com o Blob? Essa manipulação que está controlando eles ocorreu assim. Para quem acompanhou o vídeo sabe que o Uno ele ganha dinheiro desafiando pessoas no ringue. Né? As pessoas, o desafio é fazer com que alguém consiga derrubá-lo. E nessa ocasião aparece o Blob, que aceita o desafio, que não conhece o Uno, evidentemente. Ele aceita o desafio e durante esse período, esse acontecimento, os dois já começam a ser manipulados. O encontro dos dois está sendo arquitetado e controlado pelo Lúcifer à distância. Né? Aí eles se enfrentam, né? O Blob tenta agarrar o Uno. O Uno se surpreende porque ele sabe que ele está se deparando com um mutante igual a ele, porque um ser humano mal conseguiria se aproximar do escudo dele. Né? E o Blob consegue chegar muito perto. E a partir daí, o controle que o Lúcifer exerce sobre eles faz com que eles façam todo aquele procedimento de se transfigurar com os X-Men para assaltar os bancos. Né? É assim, eles arquitetam o plano, sendo manipulados, mas eles não sabem, para fazer tudo aquilo que foi contado desde o início desse vídeo. Né? Assim, o roteiro manda que no segundo assalto que os dois fazem em outro no banco, o Cíclope encontra os dois. Ele está partindo e encontra os dois. Coisa de roteiro, né? Coincidentemente. Aí o Cíclope está andando e vê os dois, né, levando o produto do roubo deles de dentro de um carro forte. Aí o Cíclope, o que ele faz? Como ele é um X-Men e está entendendo o que está acontecendo, que os dois estão tentando incriminar o grupo, ele utiliza, que ele está usando, engraçado que ele sai da mansão com a roupinha dele e levou um traje de moléculas estáveis com ele, malandrão. Aí ele se veste, né, coloca a roupa de combate dele e decide enfrentar os dois, que ele sabe o que está acontecendo. E tem uma multidão em volta ali, observando o que está acontecendo. Né? O Cíclope já parte para o confronto direto, mesmo estando sozinho. Ele corta o saco de dinheiro do Blob do Uno e começa a confrontar ele. Né? Ele derruba um poste em cima deles e tudo mais. Só que aí o que acontece? As pessoas acreditando que eles estão tudo do mesmo lado por causa do traje deles, algumas pessoas começam a hostilizar, né, o Uno, o Blob e o Cíclope. Temendo pela integridade física da multidão, o Cíclope decide se afastar. Né? Ele fala, eu vou me afastar porque eu não quero colocar as pessoas em risco. No momento que o Cíclope se afasta, chega os 3 X-Men. Né? Chega o Fera,
ele está carregando o canhão que ele criou, o equipamento que ele criou, que causa aquele desequilíbrio no poder do Uno, junto com o Homem de Gelo e o Anjo, né? Aí ele até fala para o Uno, né, como tinha prometido que não ia mais utilizar o poder dele contra a sociedade, e porque por causa disso o Fera ia ser obrigado a utilizar o equipamento dele para desestabilizar o poder do Uno. Só que assim, do outro lado, quem está arquitetando isso esperava que todos os X-Men estivessem juntos. Ele queria que estivessem juntos, né? Fazia parte do plano dele, o Lucifer. Isso não acontece imediatamente. O Fera pega o canhão dele e dispara aquela rajada que desestabiliza o poder do Uno, só que nada acontece. Ele não sabe por que não acontece. E o Fera fica surpreso, né? E eu quero que fique claro para vocês que quem consegue controlar esse equipamento, porque assim, quem consegue estabilizar o poder do Uno, não é o próprio Uno. Foi o Lúcifer que conseguiu criar um meio de tornar o equipamento que o Hank criou inutilizado nessa ocasião. As pessoas continuam utilizando todos eles. Inclusive tem uma senhora que dá uma chumbada no Hank. Né? Porque as pessoas estão achando que eles são todos no mesmo. Apesar de eles estarem lutando ali, né? Não tá, para as pessoas, para a multidão, não está claro. Tem um policial que tenta acertar o anjo que está voando. Né? O Fera utiliza a agilidade dele. O Homem de Gelo utiliza aquele treinamento de criar o peso de gelo para eles escorregarem, que ele utiliza muito, você já deve ter notado nos vídeos anteriores. Só que assim, os dois estão sem ação, o Fera e o Homem de Gelo, por causa da multidão também. Aí nesse momento em que o Uno e o Blob se aproximam dos dois, que não estão preparados para o ataque, o piso embaixo deles é desintegrado, literalmente. O Cíclope retorna, ele utiliza a rajada óptica dele, que desintegra literalmente o piso, fazendo com que os dois caiam em cima de um trem do metrô. Ou seja, o Cíclope coisa do roteiro, que é muito legal. Isso é quadrinho de super-herói, gente. O que é legal é isso. Se vocês verem nada no quadrinho, eles caem em cima de um trem do metrô, né? Eles caem naquela profundidade ali, coincidentemente no momento que o trem está passando, é muito divertido, né? Não é coisa de super-herói, enfim. Aí ele sai daquele local, né? O Lúcifer, da onde ele está, na distância que ele está, ele fica irritado com aquilo, né? Porque não era esse o objetivo que ele queria. Ele faz uso do equipamento que ele tem, o canhão de controle mental que ele tem, para poder encontrar o professor Xavier, né? E impedir que o professor Xavier encontre ele antes. E ele consegue causar uma pane no corpo do Xavier. O Xavier fica em estado catatônico, inclusive, né? A Jean fica preocupada com a condição dele, né? E assim, o professor, quando o Lúcifer utiliza esse recurso para causar essa pane no corpo do professor, o professor constrói, né, com a ajuda da Jean Grey, um indutor mecânico de memória. Isso faz com que a mente dele localize o indivíduo, amplia a capacidade mental dele, né? E é justamente nesse momento que é causada a pane no corpo dele, porque ele identifica o inimigo que ele estava tentando rastrear, ele identifica como sendo o Lúcifer, que é o inimigo antigo dele, né? E ele fica no estado catatônico. A Jean utiliza o indutor mecânico de memória para... ela consegue restabelecer um canal de comunicação com o professor, mas o professor continua, e fique claro para vocês, em estado catatônico. Nesse momento, o professor Xavier, ele fala para Jean Grey, ele narra para ela a trajetória de um momento da vida dele que fez com que ele encontrasse com o Lúcifer, e o Lúcifer fizesse com que ele perdesse o movimento das pernas. Né? Foi o primeiro confronto, o professor Xavier, nesse momento, narra para Jean Grey o primeiro encontro que ele tem com o Lúcifer, que fez com que ele ficasse paraplégico. Né? Essa história, gente, já foi contada na origem do professor Xavier. É um vídeo que nós fizemos logo um dos primeiros vídeos que foram feitos dos X-Men. A origem do professor Xavier tem justamente essa trajetória dele no encontro com o Lúcifer, é por isso que eu não vou falar agora. Então vamos dar continuidade à história. Né? O Lúcifer, da onde ele está tendo contato com o líder dele, do planeta dele, que precisa que ele seja bem sucedido, né, no plano dele, para poder mandar um
colocar em prática o projeto Dominus, que está a caminho, né? Que ele precisa fazer com que o canhão de controle mental dele seja eficiente, né? Alcance uma vasta área, para que não impeça o projeto Dominus de funcionar, né? Aí assim, o que acontece? Os X-Men chegam na mansão, a Jean Grey, sendo orientada pelo professor X, pede para o Fera criar um equipamento para que consiga bloquear aquelas ondas que estão incapacitando ele, né? Então é assim, o que a Jean Grey faz? A partir do momento que ela está sendo orientada pelo professor com o equipamento que ela está, o professor, com a ajuda do Hank, ele cria um distorcedor de ondas mentais. Olha os nomes, que barato, né? Coisa de história em quadrinho mesmo, né? Então é um outro equipamento que está sendo criado para poder cancelar aquele controle, aquelas ondas mentais que está atrapalhando o professor de funcionar plenamente, né? E eles criam um equipamento, eles criam um domo, né, que parece um capacete transparente, que faz com que que bloqueie aquele domínio, né, do canhão de ondas mentais do Lúcifer, né? Aí assim, a partir do momento que eles sabem qual é o adversário deles, eles conhecem agora o adversário, aí assim, eles se organizam, né? Criam separam um equipamento para poder confrontar o Lúcifer no local em que ele está, né? Que seria um deserto do sudeste dos Estados Unidos, né? Que está a 3.000 quilômetros de Nova York. Para eles chegarem lá, eles vão utilizar um jato que o professor comenta que comprou há poucas semanas, que é um Learjet 23. E por que eu estou falando que é um Learjet? Porque o desenho que foi feito é evidentemente baseado no Learjet, que é um jato que na época ficou muito famoso, né? É o primeiro jato comercial que foi fabricado e era extremamente eficiente. E é um Learjet 23 modificado. Por que modificado? Porque ele precisava de uma área interna que carregasse um equipamento muito parecido com o que o Quarteto Fantástico usa, né? Que é um anulador gravitacional. E aí os X-Men já estão começando a caminhar para ter um equipamento mais legal. Então eles fazem uso desse turbojato, né, para ir de encontro ao Lúcifer, né? E é assim, bom, o que eu precisava falar para vocês a respeito dessa história é isso, né? Não deixe de se inscrever no canal, que é importante. Vamos concluir essa história no próximo vídeo, né? Dá um like pra gente também, que é muito importante pra gente que vocês dêem um like caso vocês gostem. Um abraço, até o próximo vídeo.